Olá, sétimo ano! Hoje vamos falar de força e movimento. E primeiro a gente vai falar de Isaac Newton, que é um nome muito importante nessa área. Eu vou colocar a foto para vocês verem quem é Isaac Newton, se vocês quiserem pesquisar também mais um pouco sobre a vida dele. Mas ele foi um físico matemático, ele morou com a sua avó e fez faculdade de física e matemática. E na época da peste negra ele foi para o sítio, para uma fazenda, e trouxe estudos sobre força e movimento. E tem 3 leis que são chamadas as 3 leis de Newton, que são leis muito importantes na física e na matemática que a gente utiliza. A gente tem a força. A força é uma grandeza física que é capaz de alterar o movimento de um corpo, né? E a força, ela tem módulo, direção e sentido. A força, ela pode ser, vamos supor, eu tô com essa corda aqui, certo? E aí vamos supor que tem uma pessoa puxando desse lado e uma pessoa puxando desse outro lado, certo? Uma pessoa puxando aqui, outra pessoa puxando aqui. A força, ela vai ter a mesma direção. A direção é horizontal. Direção seria horizontal e vertical. E o sentido seria diferente, ó, porque uma tá puxando de um lado e a outra tá puxando de outro. Então, o sentido seria esquerda e direita. E quem ia ganhar seria a pessoa que aplicasse a maior força, né? Que ia puxar mais forte. E a força também, ela pode ter a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos supor, um carro, ele parou de pegar. Então, 2 pessoas vão empurrar esse carro, certo? As 2 pessoas vão estar empurrando o carro para frente, né? Na mesma direção horizontal e no mesmo sentido que vai ser para frente. A direção, lembrando que é sempre horizontal ou vertical. Vamos lá, então a primeira lei de Newton, mais conhecida como o princípio da inércia, essa primeira lei, ela diz que todo corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento e todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, vou dar um exemplo aqui, essa bolinha aqui, certo? Ela tá em repouso. Ela vai ficar em repouso para sempre se nenhuma força atuar sobre ela. Então, a bolinha está em repouso e ela tende a permanecer em repouso. Se eu colocar essa bolinha em movimento, ela vai tender a permanecer em movimento também, até que uma força atue e pare ela. E por que então que a bolinha para? Vamos supor, eu dei um peteleco na bolinha e tem uma hora que ela vai parar. Por quê? Porque existe uma força de atrito entre a bolinha e a superfície que vai fazer com que essa bolinha pare. Se não tivesse essa força de atrito, essa bolinha ela ia tender a permanecer em movimento. Então, é isso que essa lei diz. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Um outro exemplo que a gente tem também é no ônibus ou no carro, quando a gente está sentado e o carro está em movimento. Quando o carro freia, o nosso corpo ele vai para frente. Por quê? Porque o nosso corpo estava em movimento, né? Então, quando ele freia, o nosso corpo tende a permanecer em movimento, por isso que a gente vai para frente. E aí já tiveram estudos de colocar uma bolinha em movimento sem ter essa força de atrito. E realmente ela não parou, ela continuou em movimento. E a gente tem a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental. Essa lei ela fala que a força aplicada em um objeto ela causa uma aceleração. Então ela traz a fórmula pra gente, que força é igual a massa vezes aceleração. E aí quanto menor for essa massa, menor vai ser a força que a gente vai ter que aplicar sobre ela. É proporcional. A gente tem agora a terceira lei de Newton, que é a mais conhecida, que é o princípio da ação e reação. Essa lei ela diz que para toda ação existe uma reação. Para cada força aplicada, existe uma outra força em sentido oposto. Então, vamos dar um exemplo. Se eu der um soco na parede, eu vou estar aplicando uma força sobre a parede. A gente vai sentir um impacto sobre a mão. Por quê? Porque a gente aplicou uma força e vai ter uma outra reação na parede dessa nossa força que a gente vai sentir, certo? Um outro exemplo também é o planeta Terra. A gente exerce uma força sobre o planeta Terra e o planeta Terra exerce uma força também sobre nós, que é a gravidade.
E agora, o que eu quero que vocês façam? Eu falei sobre as 3 leis de Newton. Eu quero que vocês estudem mais um pouco sobre essas 3 leis de Newton, sobre Newton. Eu quero que vocês gravem um vídeo explicando as 3 leis de Newton e fazendo uma experiência para cada lei de Newton. Então, vocês vão gravar um vídeo explicando a primeira lei de Newton e fazendo uma experiência. Segunda lei de Newton, vocês vão explicar, fazer uma experiência. E terceira lei também. Vocês podem pesquisar na internet, ver vídeos no YouTube, tem várias dicas, tem várias experiências que mostram. Então, eu quero que vocês façam um vídeo comprovando as 3 leis de Newton, com 3 experiências. Para cada lei, vocês vão ter que fazer uma experiência e gravar nesse vídeo, certo? E aí vocês gravam esse vídeo, pode ser um vídeo rapidinho, só explicando o que é cada uma e fazendo uma experiência para cada uma. E aí vocês vão me mandar esse vídeo por e-mail, que é karinepalmeira@hotmail.com. Quem não puder fazer o vídeo, quem não tiver como gravar esse vídeo, pode fazer uma pesquisa sobre Newton e as 3 leis de Newton. E eu quero que vocês ilustrem as experiências, já que vocês não podem gravar, quem não puder gravar, vocês vão ilustrar a experiência e vão explicar, vão descrever o que acontece e por que essa experiência vai comprovar a primeira, a segunda ou a terceira lei. E também vão me mandar pelo e-mail karinepalmeira@hotmail.com. Outra coisa, dependendo do tamanho do vídeo, a gente não consegue enviar o vídeo por e-mail, porque acaba sendo grande demais e o e-mail não suporta. Então, quem for gravar um vídeo, não precisa ser um vídeo grande, tá? Pode ser um vídeo curtinho, umas experiências curtas mesmo. Quem for gravar esse vídeo, pode mandar pelo meu WhatsApp, no grupo que a gente tem no WhatsApp da turma. Vocês pegam o meu telefone e me mandam no privado, tá bom? Vocês pegam a mensagem e me mandam no privado. Porque provavelmente, dependendo do tamanho do vídeo, vocês não consigam me mandar esse vídeo pelo e-mail. Então, podem me mandar o vídeo no WhatsApp. No nosso grupo, vocês têm meu número, os meus alunos têm meu número. E os alunos que fizerem a pesquisa escrita mesmo e o desenho da experiência, pode me mandar por e-mail, que aí não vai ter problema algum.